Qual é a grande pergunta? Saber se a política externa é ou não importante num debate eleitoral, no momento em que a gente vai ter campanha para presidente da República aqui no Brasil. Então, tradicionalmente, se a gente for pensar na política eleitoral de países europeus, na América do Norte, mas também aqui na América Latina, a gente vai perceber que existe uma grande parte dos analistas que tendem a considerar que as pessoas, a cidadania, não se interessa por temas de política externa. E seriam temas muito distantes do dia a dia, do cotidiano dos cidadãos em geral. O que eu vou tentar discutir rapidamente aqui com vocês é justamente o contrário, é tentar demonstrar que política externa, dependendo da forma como a gente a defina, dependendo da forma como a gente trabalha com esse conceito política externa, na verdade ele é absolutamente central no debate eleitoral, ainda mais num debate para a presidência da República, que não é um posto sem importância no que diz respeito à política externa e às relações internacionais. Geralmente, tanto no Brasil quanto no mundo, as pessoas, no seu dia a dia, tendem a valorizar muito mais políticas de educação, políticas de moradia, políticas de mobilidade urbana, políticas de segurança pública e assim por diante. Mas ocorre que, nos anos mais recentes, ocorreram dois processos concomitantes, aqui no caso brasileiro, que fizeram com que houvesse uma mudança importante da centralidade da política externa para o debate eleitoral numa campanha presidencial. O primeiro fenômeno é o que a gente costuma chamar de processos de globalização, ou seja, a internacionalização da economia, a internacionalização do comércio, a abertura da sociedade para as novas tecnologias de informação. Hoje a gente recebe informações sobre o que está acontecendo no Iraque, na Síria, no Equador, no México, nos Estados Unidos, de forma instantânea. Antigamente nós não estávamos tão conectados assim. Desde que surgiu a internet no final dos anos 80, que ela começou a ser comercializada em larga escala a partir dos anos 90, a gente percebe o quanto as novas tecnologias de informação têm se definitivamente globalizado. Isso faz com que o internacional esteja cada vez mais presente no cotidiano, né, das pessoas em geral. Então, uma decisão que é tomada em matéria de negociação internacional pelos diplomatas, pelos agentes públicos, pelos oficiais que têm responsabilidade de tomar decisão em matéria de, por exemplo, política comercial internacional, em matéria de política tecnológica, entre outras, essas decisões podem impactar diretamente a vida dos cidadãos, né? Vocês devem se lembrar, talvez não as novas gerações, mas as gerações mais antigas, de como era difícil ter computador no Brasil nos anos 70, nos anos 80, porque havia uma política que impedia a entrada desses computadores, desses aparelhos no Brasil, de forma a tornar o seu acesso menos custoso, mais barato para a população em geral. Então, uma decisão de abertura comercial tem um impacto direto na vida cotidiana dos indivíduos. Quando o Brasil assina um acordo internacional em matéria de direitos humanos, o Brasil está se comprometendo, por exemplo, a implementar nas suas políticas domésticas, nas suas políticas sociais, nas suas políticas de educação, nas suas políticas de direito à moradia, uma série de preceitos e normas internacionais, porque ele assinou um acordo internacional de direitos humanos. E isso ocorre, evidentemente, no Brasil, mas isso ocorre em vários outros países da América Latina, da Europa, da América do Norte, da Ásia e do continente africano. Então, essa é uma tendência do internacional estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, isso faz, do meu ponto de vista, com que seja tremendamente importante que nós, cidadãos informados e com o desejo de votar e de escolher um bom candidato, uma boa candidata para a presidência da República, que a gente saiba exatamente como é que funcionam os mecanismos institucionais, qual é o papel das instituições políticas em matéria de política externa brasileira. Então, em primeiro lugar, é importante a gente lembrar que o presidente da República, o chefe do Executivo, o presidente ou a presidenta da República, tem um papel central na definição das orientações estratégicas em matéria de política externa. Segundo os artigos 21 e 84 da nossa atual Constituição Federal, cabe ao presidente da República ou à presidenta da República definir essas orientações estratégicas e ele delega ao Ministério das Relações Exteriores, ou seja, ao que nós conhecemos como Itamaraty, o papel de implementar essas orientações estratégicas.
estratégicas. Então, não tem muito esse papo de que política externa é implementada e definida somente pelos diplomatas e pelos embaixadores. Não. Segundo a nossa Constituição, ela é definida nas suas orientações estratégicas pelo chefe do Poder Executivo. Cabe ao chanceler, ou seja, ao ministro das Relações Exteriores, implementar essa agenda que é definida pelo chefe do Poder Executivo. É importante lembrar, porque estamos numa democracia, embora tenhamos alguns problemas com a democracia brasileira em tempos mais recentes, numa democracia o papel do Congresso também é central na definição das agendas da política externa. Não apenas para se pensar a ratificação dos acordos internacionais pelo Senado, mas para que haja um debate por parte dos nossos representantes sobre temas que, na verdade, não são só do internacional. Porque debater política externa remete, em última instância, pensar o modelo de desenvolvimento que nós queremos para o nosso país e o projeto de inserção internacional do mundo, que, evidentemente, esse modelo e esse projeto podem variar de candidato para candidato. Então, fiquem de olho, política externa é muito importante no debate eleitoral.